Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero declarar a sua vitória. A sua vitória na área sentimental, espiritual, financeira, no seu casamento, na sua saúde. Eu quero profetizar todas as bênçãos de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você recebe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas finanças, o seu casamento, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe tudo que é seu. Meus amores, eu vou ler um salmo, né? Que Deus colocou esse salmo no meu coração. Deus, ele queria lembrar que ele sempre esteve cuidando de mim, em todo o tempo, assim como ele está cuidando também de você. Ele está cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Deus, ele está sempre cuidando. Por mais que você esteja passando por lutas, por dificuldades, Deus, ele nunca te abandonou. Deus nunca abandonou. Deus não abandona ninguém. Às vezes somos nós que afastamos de Deus, né, devido a muitos problemas, muitas coisas, né, que estamos passando. E aí a gente acaba, né, esfriando um pouco na fé. A gente acaba se decepcionando com algumas coisas. Acaba às vezes sujando nosso coração. E aí a gente vai se distanciando de Deus, né? Mas na verdade Deus, ele sempre esteve presente na nossa vida. Ele não sai. Muitas coisas você fica decepcionada, você fica abatida, triste, porque muitas coisas, né, vai saindo da sua vida. Mas Deus quer te lembrar hoje que coisas antigas estão saindo da sua vida para que coisas novas venham entrar. Coisas novas vêm entrar na sua vida. Então, para as coisas novas entrar na sua vida, as coisas antigas, as coisas velhas têm que sair. Elas terão que sair. Então, Deus, ele está permitindo, às vezes você está sofrendo, está tendo perda, mas Deus está permitindo, porque coisas boas vão vir, vão chegar na sua vida, e ele vai te entregar. Ele vai te entregar essas coisas, e para isso, Deus precisa fazer uma limpeza, uma faxina na sua vida, tirar coisas que estão atrapalhando a sua vida, atrapalhando os seus projetos, coisas que estão atrapalhando muito. Então Deus, ele vai remover, ele vai tirar da sua vida muitas coisas hoje, né, para vir coisas novas, coisas boas na sua vida. Eu vou ler um salmo aqui para vocês, que Deus me entregou esse salmo, que fica no Salmo 146. Salmo, gente, esse salmo é tão abençoado que já começa com aleluia. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecerei todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar, tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que fez justiças aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos ao cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. A palavra de Deus transforma a vida, né? A palavra de Deus restaura, libera. Na nossa vida é uma guerra, uma batalha. A gente mata um leão por dia. É vencendo uma batalha atrás da outra. É batalha que não acaba mais. Mas é assim pra gente vencer, tem que ser assim. Tem que ter batalha, tem que ter guerra, né? Porque senão a gente desanima, né? A gente nem busca Deus. Então na nossa vida tem que ser assim. A gente tem que lutar. Então, gente, eu saí de casa muito cedo. Eu tinha 14 anos. 14 anos quando eu saí de casa. E o meu sonho, gente, era morar numa cidade grande, ter uma vida melhor, porque a minha vida, eu morava com os meus pais e 4 irmãos. Somos em 5, né? A gente era tudo pequenininho, porque meus irmãos são mais novos que eu. Então, gente, a gente tinha muita dificuldade naquela época, né? Muita dificuldade financeira. Eu lembro que o tempo que eu vivi na minha casa, né? Até os 14 anos, eu lembro que graças a Deus, eu não me lembro assim de ter passado fome, não. Eu não me lembro porque a minha mãe é aquela mãe guerreira mesmo, sabe?
Eu tenho muito orgulho da minha mãe. O meu pai, ele saía muito para trabalhar fora. Eu morava na cidade lá na Bahia. Então, o meu pai, ele ficava mais aqui. Então, a gente ficava mais com a minha mãe. A minha mãe é aquela mãe guerreira, sabe? Que lutava. Então, gente, eu era pequenininha, novinha, mas eu que cuidava dos meus irmãos, pra minha mãe trabalhar. Ela fazia de tudo pra não faltar as coisas pra gente, mas tinha hora que não tinha jeito, né, gente? Tinha hora que era uma dificuldade grande, né? Eu me lembro que eu só não me lembro de ter passado fome, mas que a minha mãe, ela fazia de tudo, né? Tem uma vendinha na rua de casa que coitada, ela comprava naquela vendinha lá, mesmo sem poder, pra poder dar coisas pra nós. Só que eu queria comer coisas que não tinha condições de comprar. Então, meu sonho era o quê? Meu sonho era sair de casa, meu sonho era trabalhar para poder comprar coisas para me comer, comprar coisas que eu tinha vontade de comer. Sabe, eu queria comprar o que eu tivesse vontade de comer. Então, meu sonho era esse, que é sonho de criança, né, gente? Porque criança vai sonhar com o quê, né? 14 anos. Então, meu sonho naquela época, né, era isso, era trabalhar para comer, era comprar comida, comprar coisa, né? Então, devido às dificuldades que a gente passou, né? Então, eu queria muito sair de casa. E também eu queria ajudar minha mãe. Eu queria muito ajudar minha mãe. Então, gente, eu saí pro mundo, né? Vim aqui pra São Paulo morar com uma família, né? Não fiquei muito tempo com essa família, não. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, né? Com essa família. E era a família do meu namorado. Então, não deu certo, o namoro não deu certo, então não tinha como eu continuar com eles. Então eu fui morar sozinha. Eu fui morar sozinha com 16 anos. Eu fui morar sozinha. Gente, e eu passava por muitas dificuldades. Muita dificuldade financeira, sabe? Porque eu tinha o dinheiro só... Eu trabalhava, o dinheiro era pouquinho. Só dava para pagar mesmo o aluguel, né? E mal dava para comprar comida. Mal dava. Então eu passava muito aperto financeiro, né? Eu passava muito aperto. Então, muitas coisas, né, que aconteceu, né, naquela época, né, que serve de testemunho para mim hoje, né? Para me valorizar o Deus que tem na minha vida. Porque, gente, eu lembro que mesmo eu sendo novinha, mesmo, né, não tendo muita coisas, mas Deus sempre usou anjos para me socorrer. Deus sempre me ajudou. Nas horas que eu mais precisei, Deus estava presente na minha vida. Mesmo não conhecendo, porque Ele sempre esteve presente na minha vida, me socorrendo. Deus sempre. Porque eu passava por um aperto danado, sabe? Muitas vezes, eu não tinha, né, comida para comer. Muitas vezes. E eu tinha uma vizinha que ela não tinha também, mas ela dividia o pouco que ela tinha comigo. Gente. Às vezes a gente não tinha nem pão para comer, né? Então, ela passava um aperto danado, mas ela me ajudava no que ela podia. Então, Deus sempre estava presente na minha vida, mesmo sem eu conhecer Jesus, sem eu conhecer Deus. E apareceu uma pessoa, e aí, gente, eu perdi meu emprego, e eu fiquei sem condições nem de pagar aluguel. Aí eu perdi meu emprego. Aí, gente, o que aconteceu? Apareceu o dono da casa que eu morava, né? Tinha um sobrinho, e o sobrinho dele apareceu por lá, e ele falou assim, ele nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Aí o tio dele, né, aí ele me viu lá, e o tio dele falou, aí ele falou assim, quem é? Aí o tio dele falou, é minha nova inquilina. Aí ele falou assim, mas ela vai ter que ir embora, porque ela perdeu o emprego, ela não tem como pagar aluguel, né, não vai ter como ela ficar aqui muito tempo. E eu já tava me preparando já pra voltar, gente, porque não tinha outro jeito, né, eu ia ter que voltar pra casa dos meus pais. Aí é que o sobrinho do dono da casa falou, não, fala pra ela que não precisa ir embora não, eu ajudo ela, até ela arrumar um emprego, eu ajudo, fala pra ela que não precisa ela ir embora não, pode ficar aí. Então, gente, glória a Deus, Deus estava sempre presente, Deus estava sempre me ajudando, sempre me abençoando, Deus sempre usava anjos, né, para colocar no meu caminho, para me abençoar. Eu saí de casa com o sonho de trabalhar para comprar comida e acabei que nem a comida eu podia comprar, porque eu só trabalhava para pagar o aluguel e nem sobrava para comida, gente. Olha só as coisas como que é, né?
Sabe, gente, quando a gente tem um sonho dentro da gente, né? Por mais bobo que seja, a gente cria uma força, a gente cria uma coragem dentro da gente, a gente quer vencer, a gente quer realizar. E você não quer desistir, você quer realizar, então você não consegue desistir. Quando eu me vi naquela situação que talvez eu teria que voltar, nossa, né, eu fiquei angustiada, falei, não acredito, né, eu, né, saí e agora tenho que voltar, nem realizei meu sonho ainda, né, de comer o que eu queria. Então, gente, porque a família que me levou, né, era uma guerra, gente, era uma guerra, né, era só destruição, só briga, sabe, e eles não cuidou direito de mim, eles sofri muitos maus tratos, sabe, nessa família. Mas tudo é permissão de Deus, né? Tudo é uma permissão de Deus. Mas na vida, a gente tem que esperar em Deus. Não devemos esperar nada do homem. Porque se a gente espera algo do homem, a gente se decepciona. Então a gente tem que se garantir em Deus. A gente só tem que esperar em Deus. Assim como eu me decepcionei. Essa família prometeu para minha mãe que ia cuidar muito bem de mim. A pessoa deu a palavra para minha mãe e por isso que a minha mãe confiou na pessoa. E quando chegou aqui, foi totalmente diferente, totalmente o contrário. Cumpriu nada que tinha prometido para minha mãe. Então a minha mãe, ela ficou muito decepcionada, muito decepcionada. A minha mãe queria muito que eu fosse embora, mas foi uma escolha minha de não querer ir. E a minha mãe sempre respeitava as minhas decisões. Mesmo quando eu era criança, quando eu era novinha, sempre que eu queria alguma coisa, a minha mãe sempre deixou. Mesmo que eu quebrasse a cara. Mas a minha mãe nunca falava não pra mim. Ela sempre deixava eu fazer as minhas escolhas. Então eu escolhi. Quando eu escolhi vir pra cá, pra São Paulo, a minha mãe não queria. A minha mãe se desesperou, ela chorou muito, a minha mãe sofreu muito. Mas eu falei pra ela, deixa mãe, eu queria muito ir, eu quero muito. E eu acabei convencendo a minha mãe. O meu pai não aceitou não, sabe? Tanto é que o meu pai, ele queria ir atrás, me buscar. O meu pai queria me buscar, mas aí convenceram ele que era melhor deixar, né? Que eu já tinha saído de casa, que era bom ele deixar, que era pra ele não buscar, não ir atrás. Mas os meus pais, eles sofreram muito. Mas foi uma escolha minha e a minha mãe aceitou, porque a minha mãe, ela era aquele tipo de pessoas que ela quer ver feliz. Ela quer ver o filho feliz. Ela não gostava de me prender. A minha mãe nunca me prendeu. Nunca me prendeu, a minha mãe sempre queria viver feliz, sabe? Quando eu saí, que eu fui viver longe da minha mãe, eu sofri também, eu sofri muito, e muitas coisas eu nem falava com a minha mãe para ela não sofrer. Ela sempre quer me ver feliz, ela sempre quer deixar eu fazer aquilo que é de melhor para mim, né? Mesmo ela sabendo que às vezes não vai dar certo, mas ela fala, é a sua escolha, eu respeito. Então, gente, a mesma coisa assim com Deus, né? A mesma coisa é assim, porque às vezes a gente quer algo na nossa vida e Deus, ele não quer, porque não é bom para nós, né? Porque ele sabe que aquilo ali não vai ser bom, mas a gente quer porque quer. Então Deus, ele dá livre-arbítrio. Deus, ele não obriga ninguém. Deus, ele não obriga você a fazer nada. Então, se você tem o direito de escolher. Você que escolhe. Então, se você escolhe alguma coisa que você vai quebrar a cara, Deus, ele vai permitir, ele vai deixar. Porque aí você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Por quê? Porque não era aquilo que Deus queria para sua vida, mas você escolheu. Então, às vezes, você tá indo por um caminho e você acha que é o certo, mas aí vai lá na frente, você quebra a cara. Aí você fala, ai, mas Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou, foi você que escolheu. Foi você que escolheu aquele caminho. Não era o que Deus queria pra você. Não era o que Deus queria pra você. Mas você escolheu ir pelo aquele caminho. Então, Deus não pôde fazer nada, porque foi você que escolheu. Então, a mesma coisa, assim, é na nossa vida. A gente que escolhe. A gente que escolhe. Se a gente escolher uma coisa que vai ser bom pra gente, Deus vai abençoar. Ele vai abençoar. Agora, se for alguma coisa que Deus não quer, você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Então, gente, a gente tem sempre que ouvir a voz de Deus. Eu escolhi sair de casa, mas eu paguei um preço muito alto. Eu sofri, e não foi pouco. Sofri muito. Mesmo quando eu não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, ele já cuidava de mim. Ele cuidava o tempo todo, porque eu fico lembrando assim de tantas coisas que eu passei. E Deus, ele não permitiu
né? Não permitiu o pior que acontecesse na minha vida. Sempre me deu livramento em tudo. Já aconteceu tanta coisa, gente. É porque não dá pra contar tudo, porque é muita coisa. A história é muito grande e é testemunho, né? Que glorifica o nome do Senhor. Quando você confia em Deus, Ele usa pessoas para te ajudar, para te abençoar. Deus, Ele não quer que nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Deus não quer, Ele não quer que nós desistimos. O inimigo, ele vai investir pesado. O inimigo, ele vai querer que você desista. O inimigo, o que ele mais quer é que você desista. Ele vai investir pesado para fazer você desistir, para fazer você parar. Mas não desista, vá em frente, porque Deus vai te honrar. Ele não quer que você desista, porque Ele só vai poder te honrar, só vai poder te abençoar se você ir até o fim, se você não desistir. Porque, gente, Deus, Ele sabe tudo. Deus, Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus, Ele sabe de tudo. Quando passaram 7 anos. Então, gente, eu conheci uma nova família, né? E logo depois, né, que eu estava com essa família, aí eu descobri que eu estava doente. Tinha se passado 7 anos, né, que eu já estava aqui, né? E descobri que eu tava doente, que eu tava com um problema sério de saúde. Então, gente, eu passei por um processo muito longo, né? Passei por um problema de saúde, um processo muito longo. E essa família, eles cuidaram muito bem de mim. Eles cuidaram muito de mim. Eles tiveram paciência, gastaram muito comigo, né, no meu tratamento. E eles cuidaram muito bem de mim. Deus é tão maravilhoso que eu fui tratada pelos melhores médicos, né? Uns dos melhores médicos. O hospital era maravilhoso, né? Onde eu fiquei internada. E Deus, Ele preparou tudo. Preparação de Deus, porque, gente, eu entrei nessa família, passei por esse processo, por esse tratamento, por essa doença que foi muito grave, né? Que eu fui até desenganada pela medicina, né? Que não tinha cura a doença. E eu passei por esse trauma, né, por esse tratamento. E depois que terminou o tratamento, que eu fiquei curada, porque não foi a medicina que me curou, foi Jesus, né, que eu conheci Jesus, né, em meio a toda essa turbulência aí, esse problema de saúde que aconteceu, durante esse período do problema de saúde que me aconteceu, e eu conheci Jesus, né? Conheci Jesus, que eu tenho um testemunho aqui no meu canal também que fala sobre isso, né? Eu não vou entrar agora no assunto do meu testemunho, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então só tô dando uma resumida, né? E eu fiquei curada. Então encerrou o tratamento, o ciclo com essa família também se encerraram. Foram 7 anos, eu fiquei 7 anos com essa família de novo, número 7. Fiquei 7 anos, né, com essa família, e aí encerrou o ciclo. E eu saí também, né? Aí não tinha mais como continuar. E aí, gente, eu fui salva 2 vezes, né? Salva 2 vezes. 2 vezes, né? Da morte física e da morte espiritual. Então, eu conheci Jesus e ganhei 2 bênçãos, né? Ganhei 2 bênçãos. Ganhei a minha cura e ganhei a minha conversão, né? Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o jeito certo, a forma certa de nos trazer para perto dEle. Às vezes a minha mãe, ela sofre muito, ela fala: por que eu deixei você embora, minha filha? Por que eu deixei você sair tão novinha de perto de mim? Mas, gente, Deus sabe de todas as coisas. Deus permitiu, Deus tocou no coração dela para permitir, né, que eu viesse, porque eu morava numa cidade lá da Bahia. Uma cidade pequena, uma cidade muito linda, né? Eu amo a minha cidade, mas é que ela não tinha recursos para um tratamento que eu precisava, não tinha recursos. Então, gente, provavelmente se eu estivesse lá na cidade, eu não ia conseguir nem descobrir o que eu tinha. Eu teria morrido antes de descobrir o que eu tinha, porque aqui já foi muito difícil os médicos descobrirem, porque essa doença na época era muito nova, né? Tava aparecendo essa doença. No estado que eu fiquei, os médicos, né, disseram que não tinha jeito, né? Imagine lá, né, na cidade pequena. Então não ia ter como nem descobrir o que eu tinha. Provavelmente eu teria morrido antes de descobrir. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem os meios dele, né? Então Deus, sabendo disso, Deus conhecendo o futuro, então Deus, Ele permitiu que eu viesse para cá. Então, gente, lá quando aparecem esses casos graves, né, de doenças graves, eles transferem, né, eles mandam para outro lugar. Lá na cidade não tem condições, né, não tem recursos. Provavelmente eu estando lá, talvez nem ia dar tempo, porque aqui quase que não deu tempo.
né? Porque quando eu fiquei no hospital, quando eu fui pro hospital na emergência, né? De emergência, o médico disse que se eu tivesse ficado mais um dia na minha casa, eu teria morrido. Então, provavelmente lá não teria dado tempo de me socorrer. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, gente, mais uma vez, encerrou um ciclo na minha vida e começou outro. Porque eu fiquei curada, perdi essa família, né? Porque não era para ser também, era só uma fase, né, da minha vida, que eles iam ficar na minha vida. Porque, gente, é assim, é assim, tem momentos na nossa vida que tem pessoas que vão ficar naquela fase das nossas vidas, que vão ficar ali por um tempo. E depois, né, depois a gente vai passar por uma nova fase, e aí aquelas pessoas não vão estar mais na nossa nova fase da nossa vida. Aquelas pessoas vão ficar no passado. São pessoas que Deus vai usar naquele momento, naquela hora, para estar cuidando. Mas aquelas pessoas não vão permanecer na nossa vida, vão ficar, né? Então, tem fases da nossa vida que tem pessoas que vão só passar pela nossa vida, mas não vão permanecer. Tem os momentos certos, tem a hora certa para tudo acontecer. Tudo é no tempo de Deus. Cada fase da minha vida eu tive pessoas, né? Pessoas, anjos de Deus, né? Que Deus colocou no meu caminho para estar me ajudando. Então Deus prepara, né? Momentos na nossa vida, pessoas, né? Pessoas na nossa vida que vão fazer parte naquele momento, só naquele momento, e depois vão embora. Vão sair da sua vida e outras pessoas novas vão entrando na sua vida. E assim vai encerrando um ciclo e começando outro, sempre na nossa vida. A amizade continua, o carinho continua, a convivência não será mais possível, né? Então aquelas pessoas ficaram lá no passado. Você pode visitar, né? De vez em quando, você pode entrar em contato, pode visitar. Só que aí não faz mais parte da sua convivência do dia a dia. Aquela família lá no passado que me trouxe, né, que me trouxeram para cá, aquela família também foi usada por Deus para me trazer para cá e depois não fizeram mais parte da minha vida, ficaram lá no passado. Então, apareceram outras pessoas para cuidar de mim, porque aquela família que me trouxe, eles não iam ter estrutura para cuidar de mim. Então, elas não iriam cuidar de mim, né? Aquele problema, né, que ia aparecer na minha vida, eles não teriam como cuidar de mim. Então, Deus, Ele colocou outras pessoas na minha vida, colocou outros anjos para estar cuidando de mim, né, por um período, por um tempo. Então, gente, foram 2 anos que eu permaneci com aquela família quando eu cheguei. Foram 2 anos, né, que eu fiquei com eles, que eu permaneci com eles, que eles cuidaram de mim durante 2 anos. Foram 2 anos muito sofridos, né, foram 2 anos muito sofridos, mas eu aprendi muita coisa com eles. Então, eu amadureci muito e Deus me abençoou depois, né? Depois que encerrou esse ciclo, que eu saí da vida deles, então Deus me abençoou, que eu encontrei novas famílias que me acolheram, que me ajudaram muito, né? No momento que eu mais precisei, num momento muito delicado na minha vida. Então Deus, né, colocaram pessoas que iam me ajudar, realmente que tinha estrutura para me ajudar. Sabe, gente, e Deus sabe de todas as coisas, porque essa família que me acolheram, né, onde eu permaneci durante 7 anos, eles cuidaram muito bem de mim, eles tinham estrutura, tinham paciência comigo. Por quê? Porque eles eram da área da saúde. Então, gente, tão maravilhoso, tão bom, porque na família tinham pessoas da área da saúde, né, que entendiam muito bem, né, que sabia lidar com a situação. Então eles estavam preparados para cuidar de mim. Então foi bom, foi ótimo, né? Deus prepara tudo. Foi coisa de Deus, foi plano de Deus. Porque não existe coincidência, gente. Tudo é um plano de Deus. Tudo é um plano de Deus. Talvez você está passando por algum problema, alguma situação, mas você não se desespere. Tenha calma, confia no Senhor, porque tudo é permissão de Deus. Deus, Ele vai entrar com providência. Tudo, o que Ele permite acontecer na sua vida, Ele está no controle de tudo. É só você confiar em Deus, só você confiar nele, porque Deus, Ele está vendo tudo que está acontecendo com você, Ele está vendo, Ele vê o seu futuro, Ele vê tudo que vai acontecer. Então tudo que está acontecendo tem um plano de Deus, e pode ter certeza que Ele vai entrar com providência. Ele não vai deixar a sua situação, né, sair do controle, porque Ele está no controle de tudo.
Sabe, gente, eu pensei assim, meu Deus, né, como o Senhor me ama. Lógico que Deus ama todo mundo, né, gente? Sem dúvida, não tenho dúvida disso, que Deus ama todo mundo. Mas eu falei, meu Deus, o Senhor acho que viu algo especial em mim, porque olha só quanta coisa, né, aconteceu na minha vida, e Deus, Ele estava presente o tempo todo, cuidando de mim, me protegendo, né, colocando pessoas, colocando anjos para cuidar de mim, né, porque eu estava sozinha, gente, assim, sem família nenhuma, ninguém, sabe, uma pessoa sem ninguém, eu não tinha ninguém de sangue, né, de família, e Deus, Ele não deixou que nada me faltasse, Ele colocava pessoas para cuidar de mim. Eu fiquei maravilhada com o poder de Deus depois que eu tomei conhecimento, né? Que depois que eu fico olhando lá atrás, depois que aconteceu e o que Deus fez na minha vida, sem dúvida nenhuma que eu vejo que foi um agir de Deus, foi a mão de Deus, foi tudo um cuidado de Deus na minha vida. Deus, Ele agia no momento certo, na hora certa, Ele colocava pessoas no momento certo. É incrível, gente, o que Deus faz. Então, gente, lembra a pessoa que eu falei que lá atrás, né, me ajudou, me socorreu quando eu mais precisei, quando eu tava quase indo embora, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha perdido o emprego. Então essa pessoa que apareceu lá, esse anjo que apareceu lá atrás para me ajudar, é o meu esposo hoje, né? A gente se desentendeu, se separou lá na época, quando eu tinha 17 anos. Então, depois de muito tempo, né, que encerrou um outro ciclo na minha vida, que eu fiquei curada, que eu me separei da família que eu estava, aí apareceu o meu esposo, aí apareceu ele, né, na minha vida, e aí foi quando nós nos casamos, né, nós nos casamos em 2012, e graças a Deus estamos, né, graças a Deus estamos aí, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos casados. Eu já falei uma vez para ele, eu falei, olha, a gente se separou lá atrás, você só apareceu para me ajudar naquele momento que eu estava precisando, mas Deus permitiu que a gente se separasse porque você não ia ter estrutura para cuidar de mim, para me ajudar. Não ia ter estrutura, você não ia conseguir, porque o coração é muito mole, ele não consegue ver ninguém doente, ele fica desesperado. Então, ele não ia conseguir cuidar de mim, ele não ia ter estrutura mesmo, porque ele viaja muito, ele trabalha muito. Então, ele não ia ter nem tempo e nem estrutura emocional para cuidar de mim. Pelo estado que eu fiquei, ele não ia conseguir. Ia ser muito sofrimento para ele, muito sofrimento. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas, gente. Então, cada momento na minha vida, cada fase na minha vida, Deus usou pessoas diferentes. Deus usou pessoas para ficar naquele período, para cuidar de mim, e depois, né, a pessoa saía da minha vida. Então, eu sei que é um propósito de Deus, tudo é um propósito de Deus, e Deus sabe, né, o momento certo, a hora certa do nosso chamado se cumprir, né? Então, as coisas foram acontecendo, né, e eu não entendi. E hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus, era um propósito de Deus. Então, tudo aconteceu, né, de acordo com o que Deus queria para minha vida, porque teve um momento certo, a hora certa de eu vir para Jesus. E isso eu não tenho dúvida hoje, que foi um plano de Deus. Hoje eu tenho um entendimento que o meu esposo foi a pessoa que Deus preparou para ficar comigo para o resto da minha vida, né? Então, tinha o dia, Deus preparou o momento certo para ele entrar na minha vida. Porque se eu tivesse ficado com ele lá atrás, né, talvez a gente não estaria juntos hoje, né, não teria, né, conseguido, né, suportar todo aquele processo, ele não teria conseguido. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Se você estiver passando por alguma situação na sua vida, não reclame, não murmure, não se desespere, porque Deus sabe o porquê e para que isso está acontecendo. Se Deus afastar pessoas da sua vida, pode ter certeza, o ciclo de permanência daquela pessoa na sua vida se encerrou. Aí vai chegar o tempo que vão entrar novas pessoas na sua vida, porque se Deus permitiu, né, que pessoas se afastaram da sua vida, é porque vai vir outras coisas, vai vir outras pessoas, né, para a sua vida. Aquelas pessoas já ficou lá no passado, né? Então outras pessoas vão entrar na sua vida, coisas novas vão acontecer na sua vida. Sabe, gente, mais de 26 anos que eu saí de casa, da casa dos meus pais, mais de 2 ciclos se encerraram na minha vida. Encerraram assim, de começar do zero, eu tive que começar tudo de novo. Então, o terceiro ciclo na minha vida começou em 2011.
2011 começou um novo ciclo na minha vida, uma nova fase na minha vida, mas isso teve que zerar tudo para começar tudo de novo. E graças a Deus, de lá para cá, Deus tem me abençoado muito. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Foi a minha conversão, foi em 2008. Foi em 2008 que eu conheci Jesus. E de lá para cá, a minha vida foi só bênção. Lógico, né, que a gente passa por lutas. A gente passa por muitas lutas, são batalhas, todos os dias a gente tem que enfrentar, né, lutas, batalhas, né, desafios, mas a gente vai vencendo, com Deus a gente vence tudo, a cada dia que passa a gente vai se fortalecendo e a gente vai confiando mais em Deus, vai tendo mais fé. E assim vai, e a gente vai vencendo as tempestades, as lutas que vêm pela frente. Há tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus por ter conseguido vencer todas as batalhas, né, que eu passei na minha vida. Sabe, gente, a família que cuidou de mim no período que eu fiquei doente, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus por Deus ter colocado aquelas pessoas na minha vida por um período, por um tempo, por aquelas pessoas ter feito parte da minha vida, né? Lógico que aconteceu coisas tristes, né? E eu não olho para o que aconteceu lá atrás, para as partes ruins, a traição, tudo. As coisas ruins eu prefiro deixar para lá, mas as coisas boas eu lembro só consigo lembrar das coisas boas e eu agradeço a Deus e oro por eles, né, para que Deus abençoe cada vez mais, porque foi anjos que Deus colocou no meu caminho. Deus, Ele sabe de tudo. Você pode estar passando por lutas, por guerra, por muitas aflições, mas lembra que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele só vai permitir o fardo que você possa carregar. Ele só vai permitir aquilo que você conseguir carregar. Deus não permite um fardo maior do que aquilo que você consiga carregar. Você não pode desistir, não pode questionar, não pode murmurar. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Você pode não estar entendendo agora o que está acontecendo na sua vida, mas lá na frente Deus vai te mostrar o porquê que você está passando por isso e para quê. Fique tranquilo, confie em Deus que no momento certo, na hora certa, Deus vai te abençoar e Ele vai te mostrar que tudo isso que você passou fez parte de um propósito dele, um plano dele, para algo maior que vai acontecer na sua vida. Amém? Então confie em Deus, entrega seus planos, seus projetos nas mãos de Deus, porque Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês, amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu apresento, Pai, aqui essas pessoas, meu Deus. Pai, eu peço ao Senhor que toque, meu Pai, na vida delas, meu Deus. Abençoa, Pai. Meu Deus, realiza sonhos, projetos, Pai. Meu Pai, direciona essa pessoa, meu Deus. Direcione o que for melhor para ela, para a vida dela, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar grandemente. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar na vida dessas pessoas, Pai. Meu Deus, toca na saúde, meu Deus. Restaura casamento, Senhor. Meu Deus, restaura, Pai. Liberta, meu Deus, liberta de depressão. Meu Deus, toca, Senhor, na vida financeira, meu Deus. Meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está em busca, meu Pai, de uma porta de emprego, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar essa pessoa, meu Pai, com esse milagre, com essa bênção, Pai. Meu Deus, toca, Senhor, com teu poder, meu Pai. Vai tocando, Senhor, vai restaurando, vai curando, meu Deus. Meu Deus, vai tocando no lar dessa pessoa, Pai. Meu Deus, vai tirando tudo que é de ruim, tudo que é impedimento, Pai. Tudo que é de peso, meu Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Às vezes é uma inveja, uma seta do inimigo, quebra todos os laços, quebra, meu Deus, tudo que é de mal, Senhor, toda investida de Satanás, meu Deus, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, vai de encontro a essa pessoa, meu Pai. Toca na vida dela e liberta, Pai. Às vezes a pessoa está triste, desanimada, Pai, porque não sabe mais o que fazer com tantos problemas, tantas coisas que estão acontecendo na vida dela, meu Deus. Por isso eu peço, meu Pai, que o Senhor toque na vida dela, meu Deus. Eu declaro a vitória dela em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Entrego aqui a todos nas tuas santas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amores. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.